amores, tudo certo? Vamos hoje para a página 35, por gentileza. Ó, Aula aqui. tia tá com esses papéis que é para vocês se organizarem e colocarem aí nas agendas, tá bom? Aula, texto, o leão e o ratinho. Acredita que você já conhece essa história? Agora, como é que quando a gente vai ler alguma coisa, o que é que a gente tem que ver primeiro? Ó, essa história dos personagens aqui, do leão e dos ratinhos, a gente já viu desde a Alfa. Quem já foi meu aluno viu no livro da Alfa. Isso é uma fábula. Essa é a historinha do leão e do ratinho. Por que uma fábula? O texto tem uma moral e um ensinamento. Quer dizer, o texto, quando a gente lê o texto, no final dele ou no meio dele, ele dá um ensinamento pra gente. Vocês vão ler essa história do leão e do ratinho e vão perceber que tem um ensinamento nessa história, nessa fábula. Isso é uma característica quando é fábula. Quando é fábula, geralmente, a maioria são animais que agem como humanos, e na fábula são características. O que a gente diz, qual é a diferença de ler uma prosa, um verso e uma fábula? Eu estou colocando para vocês as características de uma fábula. Para mim saber que é uma fábula, eu tenho que entender que o texto tem sempre uma moral, ensina sempre alguma coisa. Quando diz que tem uma moral da história, porque sempre ensina alguma coisa. E na maioria das vezes são animais que se passam por humanos, que eles estão falando, que eles estão agindo como humanos. E para a gente fazer uma boa leitura, tem umas dicas aqui de tia Déia. Dicas para uma boa leitura. Lê o texto mais de uma vez. Então eu tenho que ler esse texto mais de uma vez. Segunda coisa, para que serve aquele marca-texto que tinha pedido nos materiais? Marcar os principais pontos, ou seja, os pontos importantes do texto. E depois, respeitar a pontuação. Ponto final, quando é uma pergunta, quando é uma admiração, quando tem uma vírgula, que é a hora que a gente dá uma descansada, quando o ponto final, quando acaba aquela frase, aquela conversa, ponto final. Então, para mim fazer uma boa leitura, eu tenho que ter essas características aqui. E quando é fábula, que é o caso do leão e dos ratinhos, as características de uma fábula é essa. Então, esse texto, em especial, o leão e o ratinho, ó, o nome do texto é esse. Eu estou falando ratinhos porque quando você estiver lendo, havia vários ratos, mas no final da história ficou só entre o leão e o rato. Então, as características dessa fábula, essas daqui, ó, certo? Anotem aí. Aí quando vocês estiverem lendo qualquer outra coisa que tiver essas características, vocês vão saber que se trata de uma fábula. E o que é uma fábula? Quando se tem uma moral da história, geralmente tem animais na conversa querendo ser gente, querendo ser ser humano. Aí, isso é uma fábula, certo? Então a aula de hoje, ó que interessante, é a leitura. Eu estou muito feliz quando eu vejo, parando na história, né, aqui, eu fico feliz quando eu vejo que alguém posta para mim, vocês estudando, que dá demais para aprender. Essa educação nova, essa educação remota dá demais. Não é passar o dia todo me vendo, não. Claro que não. Descansa, olha de novo, olha de novo até aquilo entrar, ó, na mente. Então já sabe o que é fábula? Fábula é isso aqui, ó. Então o que a gente vai ler hoje nessas páginas que a tia marcou, certo? 34 e 35, que é o leão e o ratinho. Vocês vão perceber que é uma fábula. Eu quero que vocês grifem o que é mais importante nessa história, certo? E onde está a moral da história nessa fábula? Vocês vão grifar onde está a moral da história. O que é a moral da história? O ensinamento que essa história deu para você. O que é que você aprendeu com essa história? Aí você vai lá e pega o marca-texto. Se não tiver marca-texto, um lápis amarelo, hidrocor, um lápis de cor, marca também, certo? E vamos falar agora em ortografia. A gente vai trabalhar o lhá de olho, ó. Lhá, lhé, li, lhó,
lho, certo? Nessa página também tem isso aqui, ó. Tem o auxílio do H no meio para fazer isso é um dígrafo, ó. Lha, lha. O LH tem um som só. Lha, lha. A gente só percebe o som do L e do lha. Lha, lha. Não é lá. Uma sílaba simples, lá, que é um LA. Não é um lha, tá certo? Você vai completar as palavras com lha. Lhe, li, lho, lhu. Importante dessa nossa aula é vocês grifarem isso que eu tô pedindo, tá bom? Do texto. Onde é que está o ensinamento na prosa? Depois vem a ortografia, que é a parte que a gente aprende a escrever, que a gente descobre novas palavras, enriquece o nosso vocabulário, a gente fica com outras palavras, né? Tudo que a gente aprende para falar depois, que a gente aprende como é que escreve, como é que fala, a gente amplia o nosso vocabulário. Então, ó, ampliar é falar palavras novas, ó, certo? Aí depois tem S, SS, R e RR. Sa, quando, aqui ó, vê só. S entre vogais tem o som de Z. Ó, aqui um exemplo. Tem duas vogais. A mãe pensa, a mãe não, algumas pessoas pensam que criança no maternal, no jardim não é importante. E claro que sim, foi lá que a gente começou a aprender as letras, ó. E a gente usa até hoje para sempre, ó. As vogais, A, E, I, O, U. Tá vendo? Se o S, ele vem sozinho, entre, é que ele fala no meio, entre é no meio. Ó, eu tenho dois pilotos aqui. E meu óculos. Meu óculos está entre os pilotos. Então ele está, ó, entre no meio, ó. Tá bom? Então, se a palavra S, ela está sozinha no meio de duas vogais, entre duas vogais, ela tem o som de Z. Z. Tá vendo? Casa. Por que, tia? Casa é com S só, mas essa casa está no meio de duas vogais. Ela tem o som de Z. Mesa, ó, mesa, ó, tá vendo? Tem a vogal E e a vogal A. Ela tem o som de Z, certo? Aí agora a gente tem o caso do SS. Aparece, como é? Entre as duas vogais. O SS, ele tem som, ó, C. Feita cobrinha, né? C, ó. Girassol. Sol. Com dois S, ó. Pode ver. Massa. Se eu tivesse colocado um S só na palavra massa, ia ficar como? Masa? Masa. A mesma coisa, misa, né? Missa, ó. Missa. Se eu esqueço de colocar um S, como é que vai ficar isso, hein? Misa. Missa. Diferente do som do Z, que é um S só. Missa. Certo? R entre vogais, som fraco. R. Ó. Calma, R. Entre vogais, som fraco, né? É. E RR. Está sempre entre as vogais. Ó. Ra. Ra. Carro. Ó. Vê a diferença do som. A gente só escreve pelo som das coisas. São os fonemas, é o som. A grafia da gente, que a gente escreve, vem do som. Se a gente não se ligar no som, a gente não vai escrever bem, ó. Carro. Eu botei aqui, ó. Caro. Caro e carro. Carro. Ó. Ro. Quando tem dois R. Ro. Quando tem um R só. Ro. Caro. Tá vendo? Se eu mudar, escreve aí a palavra carro e você esquecer de colocar os dois R, vai ficar como? Caro. Mudei a palavra, não é a palavra carro. Ferro, tem dois R, ó, ro, e fera, ra, ro, ra. A língua bate aqui, ó, no céu da boca, ra. Toda vez que a língua bate aqui, ó, tem um R só. Terra, fala a palavra terra aí, olha no espelho. Pega o espelhinho aí, ó. Terra, não bate não, porque tem dois R's, são fortes, ó. Terra, terra.
Se for terá, né? Terá. Agora se disser, fulano terá, aí rá, bate, ó. Rá, terá, rá, bate, ó. Então, olha o segredinho, olha a dica. Quando tem dois R's, carro, a minha língua não bate no céu da boca, não. Agora, quando tem um R só, ela bate, ó. Vou dizer uma palavra. Deixa eu ver. Careca. Olha o ré. Careca. O ré. Bateu? Tua linguinha bateu no céu da boca? Careca. Então tem um R só. Agora, carroça. Bateu? Carroça. Bateu? Não bateu. Então tem dois R's. Quando tem um R só, a linguinha bate. Quando não tem, não bate. Não sei se dá tempo, tio Júnior, a gente completar as palavras com M e N. Rapidinho? Rapidinho. Dá? 11 minutos. Pronto. Então eu vou... Vai dar só isso aí. Olha as atividades. 35 e 36, 37. Marquem logo para casa. Tá bom? Terceiro ano. Terceiro. Ó. Vamos completar isso aqui rapidinho, ó. Aqui eu tenho, ó, esse M e o N. Para eu completar aqui. O que é que eu tenho que ver aqui, ó? Que depois, que família vem? O B, e a regra diz que antes de P, antes de P ou B, eu uso M. Ó. Usei M, ó. Por quê? Porque aqui tem o B, ó. Então, antes de P ou B, eu uso, no caso aqui, assum, Isso aqui, que letra é essa? T. Se é T, eu não posso colocar M, eu coloco N. N, ó. Certo? Banco, ban. É com N ou com M? Se aqui vem o C. É um N, porque eu só posso colocar M quando vem P ou B. Vamos ver outra. Cambalhotas. Bomba. Eita, desculpa, perdão. Bomba. Ó, o que é que eu tenho aqui? B. É a letra B. Se tem a letra B, eu coloco M. M. Ó. Agora, cambalhota. Cambalhotas. Quem é que eu tenho depois do... Ó. Quem é que eu tenho aqui? B. Então eu uso M. Canção. Não é P nem é B. É um C cedilha. Aliás, é uma cedilha. Então aqui, o que é que eu faço? Eu uso M ou uso N? Se nem tem P nem tem B, então eu uso N. N. Muito bem. Mesmo sendo cedilha, né, tia? É. O negócio Só é só pode usar P e B, M só essas duas antes letrinhas. de P e B. Se, por Agora, exemplo, embrulho. embru. Aí, terceiro. Ó, a letra B. Ó. Então, se tem a letra B, eu uso M. Agora é... Entulho. Olha, entu. É um T, não é P nem é B. Então, que letra eu uso? N. Muito bem. Você, tia Cleide, não tá vendo ninguém, está muito bem. Agora, espanto. Aqui tem o quê? T. Então, eu uso N. N. Muito bem. Geral agora. Você deve dar geral. Tá bom, meus amores, ó. Certo? Amor, vê esse vídeo várias vezes que vocês aprendem. Dá para aprender tranquilamente, certo? Dá para aprender sim, tá bom? Cheiro no coração de vocês.